Dos vários gênios que passaram por nosso mundo, não há dúvidas que Leonardo da Vinci estaria entre os campeões, não somente por sua inteligência criativa ou espírito inventivo, mas porque deixou marcas profundas nos mais diferentes campos científicos, alinhando a arte com as ciências secretas. Uma mente de alto calibre, navegou por águas profundas, aplicando o conhecimento do cosmos na vida prática, e como resultado dominou 11 áreas da ciência. Se destacou porque descortinou os limites humanos tal como conhecemos, se valendo de uma imaginação sem precedentes. Mas de onde veio esse talento? Porque estava rodeado de tantas controvérsias? Da Vinci utilizou de algum método sobrenatural para aumentar seu intelecto e habilidades? Ou talvez algo natural desconhecido para nós até hoje? Será que Da Vinci fez contato com alguma entidade não humana que hoje chamamos de extraterrestre, por isso desapareceu por 2 anos consecutivos? Quando falamos sobre Leonardo da Vinci, logo nos vem à cabeça suas obras magníficas. Foi inventor, pintor, escultor, músico, engenheiro, arquiteto, cartógrafo, botânico, geólogo, anatomista e escritor. Esse conhecimento dá aos gênios compreensão de várias coisas, mas também do todo. No entanto, assim como Nikola Tesla, Carl Gustav Jung, Isaac Newton, Michelangelo, Da Vinci também era uma pessoa complexa. E como todo artista, suas obras falavam por si, e algumas estavam repletas de mensagens ocultas. Vamos começar com um desenho da Virgem Maria recebendo informações sobre a gravidez por meio de um anjo. Essa foi uma de suas primeiras obras de arte feita há cerca de 600 anos atrás. No entanto, ela foi feita por 2 mãos. Enquanto Da Vinci pintou um anjo, o restante foi pintado por seu professor e mentor. Anos atrás, decidiram investigar essa obra usando raio-x, e o resultado revelou que o anjo pintado por Da Vinci era a única parte invisível da obra. Da Vinci era um mestre, um especialista em criar mensagens subliminares. E a partir de agora analisaremos algumas de suas obras, uma a uma em conjunto com sua vida. Voltemos ao tempo em que Da Vinci já era um artista famoso em toda a Itália. Nessa época criou uma grande variedade de imagens, muitas repletas de códigos secretos em forma de mensagens ocultas. Eram mensagens para as pessoas do seu tempo, mas talvez para as pessoas do nosso presente. Analisando os registros históricos, descobriremos que algo estranho aconteceu. Por 2 anos ininterruptos, Da Vinci desapareceu completamente. Nesse espaço de tempo não há qualquer registro de sua existência ou de seus trabalhos. Absolutamente nada, o que é no mínimo estranho, já que Leonardo, além de ser uma figura muito famosa, os historiadores de Florença registravam todo e qualquer evento da Itália com grande rigor e detalhe. Mas estranho mesmo é que quando finalmente reapareceu, Da Vinci não era o mesmo, estava completamente diferente. Foi em 1479 que surgiram os primeiros registros de sua presença. Seu trabalho demonstrou um grande avanço com conceitos e técnicas bem à frente de seu tempo e, curiosamente, estava focado nas invenções e nas pinturas. Desta forma, trouxe desenhos de máquinas detalhando mecanismos de engenharia que até hoje são estudados de forma extensiva. Entregou estudos sobre a anatomia humana, detalhando cirurgicamente as funções do corpo humano. Além disso, projetos arquitetônicos e até mapas muito precisos, considerando a localização e detalhes. Então, a pergunta é: a que se deve essa transformação? O que Da Vinci fez durante os 2 anos nos quais esteve apagado da história? Estudando teorias, treinando suas habilidades, estudando a natureza e tudo o que pode ser feito com ela? Ou foi ensinado por extraterrestres? E se sim, é possível que esse treinamento teve início sem que ao menos ele soubesse? Uma espécie de escolhido entre poucos exatamente para chocar o mundo? Bem, consideremos um dos métodos mais comuns em criar desenhos e modelos em 3D. Considere esses modelos criados para personagens não humanos e alienígenas que vimos em filmes. Considere sofisticados projetos e montagens de engenharia em 3D. Inclua também estruturas arquitetônicas desenvolvidas através da modelagem 3D a partir de um computador dos dias de hoje. Agora, considere que você tivesse que criar esse modelo sem usar a nossa tecnologia em 3D.
Mais razoável seria tentar desenhar um modelo artesanal, o que iria requerer habilidade, muita precisão e aplicação da geometria. Habilidades que Leonardo tinha e usou em suas criações, indo de pinturas exóticas de pessoas até visões diferentes de dispositivos que desenhou sem o uso de computador. Suas habilidades com desenho eram tão complexas e avançadas que nossos engenheiros mecânicos e civis, bem como os arquitetos, realizam cursos avançados apenas para criar planos ilustrativos, porém que são muito semelhantes aos que Da Vinci fez com suas próprias técnicas ilustrativas. Por esse conhecimento e aplicação em suas invenções, aumenta a suspeita que, de fato, pode ter sido um ser escolhido para ilustrar invenções de sua carreira, e que a pintura foi simplesmente a ferramenta necessária para apagar as publicações de todos os seus trabalhos, no qual é o motivo desse vídeo. Elas são as bases das descrições excepcionais de Leonardo sobre robôs humanoides com músculos até esqueletos sintéticos, temas que ainda são fruto de muita pesquisa nos dias de hoje. Como disse anteriormente, Da Vinci era um mestre em esconder mensagens ocultas em seu trabalho, assim como escondeu o fato de que o anjo poderia desvanecer na pintura da Virgem Maria. Para isso, ele usou uma técnica manual chamada escrita especular ou escrita em espelho. Escrita em espelho é uma forma de escrita sobre o papel na direção oposta e que tem como resultado uma imagem inversa. Isso significa que o conteúdo só pode ser revelado sob uma inspeção cuidadosa ou usando espelhos. Mas e se Leonardo usou essa técnica não apenas em textos, mas também em imagens? Vejamos algumas de suas pinturas e artes. Quando ouvimos o nome Leonardo da Vinci, a primeira obra de arte que pensamos é a da famosa Mona Lisa. Essa obra é simplesmente a pintura da esposa de um comerciante de seda, porém que tirou 16 anos da vida de Leonardo. De todas as pinturas que todos os artistas pintaram, considerando cores e detalhes, a Mona Lisa se destaca como algo a se pensar. Algo que chama atenção de imediato, uma vez que olhar para ela deixa o observador insatisfeito, como se houvesse mais na pintura do que se possa observar. Por exemplo, as mãos da Mona Lisa se localizam perto da cintura, algo muito comum. Entretanto, vamos espelhar a imagem e juntar com o original com a transparência reduzida. Como resultado, temos a cabeça de um alienígena que pode ser vista de maneira clara entre os braços e a mandíbula. É evidente que possa ser coincidência ou talvez estejamos procurando muito por isso. Porém, encontramos uma criatura semelhante usando a mesma técnica na pintura da Virgem e o Menino com Santa Ana. Como na mão da Mona Lisa, a imagem só se forma quando o espelho e a original se unem no local da mão da Virgem. Outra. Na obra chamada A Virgem das Rochas, as mãos da Virgem revelam novamente outra figura similar. Se a mesma técnica for usada na obra A Última Ceia, uma série de imagens diferentes são reveladas, formadas apenas usando a imagem do espelho. Curiosamente, em outras de suas pinturas aparecem naves espaciais no céu. Então, nos deparamos com 3 caminhos. Ou são coincidências, ou o Leonardo fez de propósito, ou realmente queria deixar uma mensagem oculta de algo que lhe aconteceu ou algo que ele acreditava. Bem, nos 2 anos que ficou desaparecido, de alguma forma Leonardo foi envolvido pela ideia de viagens e veículos espaciais. No entanto, como mencionado, sua engenhosidade não se limitou às artes ou pinturas, ele foi mais longe. Suas invenções estavam centenas de anos à frente de seu tempo e provou isso usando aplicações sofisticadas de engenharia, conhecimentos totalmente estranhos à cultura renascentista. Como a robótica, que para nós é algo que sabemos pelo menos do que se trata, mas ainda é um campo da engenharia considerado como muito jovem. As grandes empresas trabalham extensivamente procurando maneiras de criar robôs, tentando chegar à perfeição ou perto do corpo humano ou de um animal. Muito embora ainda não tivemos tanta sorte simulando saltos, Leonardo quase conseguiu o que fazemos hoje, porém, isso foi há centenas de anos atrás. Da Vinci apresentou um modelo em escala mecânica de um leão com membros e articulações funcionais.
Podemos especular que talvez Leonardo tenha se dado conta que trotar canse menos comparado a caminhar na mesma velocidade. Isso porque quando trotamos, nossos músculos armazenam energia de cada etapa e usam para capacitar o próximo passo. É por isso que os tigres e leopardos têm muita resistência e velocidade. Assim, Da Vinci simulou a regeneração de energia no leão robô de forma tão eficaz que ele pôde percorrer um corredor inteiro com apenas um empurrão, assustando os espectadores. Curiosamente, as engrenagens helicoidais hoje são usadas nos elevadores do prédio que você mora ou nas correias. Basicamente, usa um parafuso flutuante para ligar uma engrenagem. Acaba que Da Vinci inventou um protótipo de engrenagem helicoidal lá em sua época. Da mesma forma que as máquinas voadoras de Leonardo são as bases dos helicópteros modernos e de aeronaves com hélices. Não só isso, seu equipamento de respiração que filtra o ar para usar debaixo d'água foi replicado por engenheiros britânicos e é amplamente utilizado por mergulhadores. Mas, embora esse gênio ganhou grande fama, chocando as pessoas em cada uma de suas demonstrações gravadas com sumos detalhes por historiadores, por outro lado, de sua vida pessoal, não há registros. Por exemplo, como viveu, o que gostava e o que fazia para se entreter. Curiosamente, Da Vinci nunca foi admitido em qualquer instituição educacional ou universidade, porque seus pais não estavam casados. Ele próprio não registrou nenhum detalhe sobre sua vida. Aliás, apenas um momento ele fez isso com grandes detalhes. Certa vez, em sua juventude, caminhou por uma floresta e registrou a hora em que encontrou uma caverna. Ele enfatizou sua curiosidade e a natureza misteriosa dessa caverna, assim como o desejo de ver o que havia dentro dela. Mas foi só isso. No entanto, mesmo que não tenha explicado se investigou a caverna ou o que viu lá dentro, é realmente intrigante pensar que a descoberta de uma caverna é um dos poucos detalhes autobiográficos que ele registrou. Curiosamente, após essa descoberta, suas pinturas e desenhos mostram criaturas humanoides com corpo e rosto deformados. E isso nos leva à seguinte pergunta: será que Leonardo viu essas imagens na caverna e depois pintou? Realmente é um grande mistério, até para mim, que sou um grande fã incondicional dele e de Nikola Tesla, como você sabe. Por fim, Da Vinci é continuamente chamado de um homem mais engenhoso do recente milênio, uma vez que estava à frente de seu tempo, não apenas em termos de habilidades e destrezas, mas também foi uma espécie de mensageiro, além do que podemos compreender. Bem, um dia eu conto algumas coisas sobre a vida de Leonardo se o YouTube não me deixa falar. Mas isso é outro papo, é lá das ordens iniciáticas. Compartilhe esse vídeo para fortalecer a nossa amizade. Comentem livremente, não esqueça o joinha. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais, se Deus quiser e Ele quer.